Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Gratidão, papai. Gratidão pelo dia de hoje. Cada pedrinha aqui reunida, papai. Estamos aqui unânimes. Estamos aqui em uma só fé, papai. Trabalhando em tua obra. E venhamos clamar a ti neste momento, papai. Pela vida da nossa irmãzinha, papai. Venha ouvir a nossa súplica. Toma em tuas mãos, papai. Toma em tuas mãos esse clamor, papai. E faça justiça, pois ainda não é o tempo, papai. Não é o tempo de tribulação. Lembre das tribos da tua herança, pai. Cuide dela, de cada pedrinha. Tome em tuas mãos. Vai até o encontro da nossa amada irmã, aonde que ela estiver. Conforte o coração dela, papai. Dê ela força e sabedoria, para que quando ela estiver na presença daqueles traidores, daqueles que traem a tua filha, papai. Porque tu disseste que aqueles que iam trair seriam os da própria casa, pai. Mas tu iria dar sabedoria e falar através da boca dos teus filhos para confundi-los. Então pedimos a ti, papai, usa a boca da tua filha e faça com que aqueles que o perseguem, ela, sejam envergonhados e confundidos, papai. Pedimos a ti neste momento, não deixe, papai, não deixe ela ficar longe, retida, por muito tempo, papai. Faça com que isso acabe. Pedimos a ti, papai, pois tu está conduzindo essa obra e nós estamos em tua mão, sobre debaixo do teu domínio. E somos muito gratos. Somos a menina dos teus olhos, papai. Clamamos a ti neste momento pela vida de cada pedrinha que está espalhada, dispersa pelos 4 cantos. Cuide delas até o tempo de vir para perto, para junto daquele que fala por ti, papai. Pois quando estiver perto, nunca mais sairá. Gratidão pela tua compaixão conosco. E aguardamos em ti, papai, pois saberemos que tu está tomando providências. E ai daqueles que se levantar contra ti, papai. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. A paz de Yauxa Mashiach seja com todos, amados irmãos.
Estamos começando mais uma reunião em nome de Papai Yaucha, dia 17 de setembro de 2022. Gratidão, Papai. Gratidão por Ele estar nos dando força, sabedoria dia após dia. Ele falou que ia ser por meio do que? Da provação, e ia conduzir muitos filhos à glória. Nós vemos que Paulo ele fala aqui em 1 Coríntios 11, Coríntios 11, 19, ele fala: é preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se torne manifesto entre vós aqueles que são comprovados. É necessário que algumas coisas aconteçam para manifestar os fiéis e os infiéis. Necessário. Mas quando se levanta uma pessoa contra a obra de Gamaliel, vamos estar abrindo lá em Atos, ele instrui aqueles que se levantaram contra os apóstolos. E essa é uma palavra que veio no momento em que se levantou, Atos 5, 34. Uma palavra que veio quando se levantou o quê? 1909. Quando se levantou aqueles traidores no nosso meio. Eu lembro que assim que se levantou aqueles que eram infiéis, apareceu a irmã Júlia. E qual que é o nome do seu menino, irmã Júlia? Gamaliel. Viu os sinais do nosso meio, irmão? Os nomes. E eles se destacam, aparecem na hora certa. Entende? Porque por conta dos sinais. Por conta dos sinais. Quando você pega aqui e fala assim, em Atos 5, capítulo 34. Atos capítulo 5, versículo 34. O teólogo colocou aqui a intervenção de Gamaliel. Aí fala assim: então levantou-se no sinédrio certo fariseu, chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou: varões de Israel, atentai bem no que fareis a estes homens. Antes destes, nos dias surgiu Eudes, que pretendia ser alguém, viu? Que pretendia ser alguém, e ao qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto. E todos os que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Viu? Ele foi morto e aqueles que o seguiam foram reduzidos a nada. Fazendo um link com o quê? Com o mensageiro de Sar tem fama de estar vivo, mas está morto. E todos aqueles que o acompanham debandaram, foram reduzidos a nada. Você pega aí, tinha grupos com 320 mil inscritos e foram reduzidos a nada. Por quê? Porque se levantou contra a obra de Ial. E é notório, irmão. É notório. Quem nos dá força, quem nos deu força até hoje foi Ial. É notório que Ial está agindo aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, através das revelações da palavra. 2 anos e alguns meses. Já e o papai sempre vem nos revelando, alimentando que é a nossa fé. O pai de família colhe
trabalha no maná, prepara o maná e entrega para os seus filhos. Isso vem acontecendo. Micael se levantou em favor dos filhos do teu povo. E ele o quê? Ele tomou posse dos filhos do teu povo. E tem uma palavra lá, eu acho, se não me engano, é em Levítico, fala assim que o tio, ele tomará posse do sobrinho no ano jubileu. Depois os irmãos olham sobre essa passagem. E nós sabemos que o filho do teu povo está referindo o quê? Está referindo aos filhos até mesmo dos primogênitos de papai Yaush. Micael tomou posse deles, de todos. Foi dada a ele. E quando você pega aqui, depois os irmãos olham aí, achou, irmão? Sobre o tio, e o tio, ele tomará posse dos seus sobrinhos. Tem uma passagem que fala assim. Aí quando você pega aqui, daqui a pouco os irmãos procuram e falam aí. Atos dos Apóstolos fala assim, ó. Atos 5,36. Antes destes, nossos dias, surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, o qual aderiram cerca de 400 homens. Mas foi morto, e todos que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. E viu, na época do recenseamento, do alistamento, eles o que? Debandaram. E o que está acontecendo hoje? O alistamento para o exército celestial. O que nós estamos fazendo hoje, irmão, é algo grandioso, que aqui está sendo convocado para servir o exército celestial. Ao decorrer do tempo você vai vendo o andamento desse mundo. A cada dia vai vendo as coisas cada vez afunilando. E é notório o tempo em que estamos vivendo, que é o tempo do quê? O tempo do fim. É o tempo do fim. E quando você pega aqui no 38, fala assim: agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os, pois se o seu intento ou sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesmo. Se vem de algo, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra contra Ial e concordar então com ele. Viu? E aqui eles o que? Soltaram. Porque se for uma obra de homem, ia se desfazer, irmão, lá atrás. Mas nós vemos que o papai ele tem promessa, e promessa pelos séculos dos séculos. E quando você pega aqui no versículo 5,36, fala assim: antes destes, nos dias surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e ao qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto. E todos que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Aí você vai lá na carta de Sardes, você vê que esse foi o que? Morto. E pretendia ser o que? Alguém, queria o que? Fama. Queria fama. E quando você pega papai Alf,
lá em Filipenses, fala que ele, tendo a semelhança de algo, ele não usou aquela autoridade. Quando você pega aqui Apocalipse 3, fala assim: torna-te, Apocalipse 3, 2 fala assim: torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Ial. Aí quando você pega aqui mais acima, 3:1 fala: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Ial e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tem fama de estar vivo, mas está morto. Viu? Tem fama de estar vivo, mas está morto. E quando você pega, ele fala assim ainda no 2: torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeito a tua conduta diante do meu Ial. Não achei perfeito a tua conduta, porque queria fama. E ele não olhou Papai Yauch. Papai Yauch, ele tendo a forma, vão lá em Filipenses. Filipenses 2:6. Página 2049. Filipenses 2:6 fala: ele, estando na forma de Ial, não usou de seu direito de ser tratado como Ial, mas se despojou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Viu que aquele, quando você pega aquele que recebeu as vestes, o manto, o nome, ele também se despoja, ele despoja para não ser tratado como Ial. Por quê? Você vê que Papai Yauch, ele representa o quê? A arca da aliança. A arca da aliança. E aqui você vê que ele não usou do direito de ser tratado como Ial. E aquele que recebe as vestes, o manto, o nome e a missão, quando você pega lá em Apocalipse 19, 19:10.
Fala assim: caí então aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não, não faça, sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Yahshua. E quando você pega lá, papai Yahshua, e fala assim, fala lá em Filipenses que ele não usou ser tratado como que? Como Yahweh. E quando você pega aqui, ele fala assim, é Yahweh que deves adorar, porque toda criatura compreende que é Yahweh que deve ser adorado. Mas qual que é esse nome? Quando você pega aqui Apocalipse 19, Apocalipse 19, 13. 19:16, irmão. A questão do ti, irmão, é lá em Levítico 25. Só para os irmãos verem. Levítico 25, 49. Abre aí para os irmãos verem. Levítico 25. Que eu estou vendo os irmãos procurando. Página 198. 25, 49. Porque Micael se conserva junto dos filhos do teu povo. Levítico 25, 49. Fala assim: o seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou seu primo, ou um dos membros da sua família, ou se conseguir recurso, poderá resgatar a si mesmo. E quando você vê lá, Micael, ele se levanta para o quê? Resgatar os filhos do teu povo. Os filhos do teu povo. E quando você pega Abraão ele foi o quê? Resgatar Ló. Entende? Porque a palavra, irmão, está toda codificada, mas através do mensageiro, através de Micael, hoje nós estamos o que? Compreendendo diariamente. Hoje nós sabemos sobre a habitação celestial, algo que ficou oculto não, escondido. Ficou escondido por muito tempo. Ficou escondido por muito tempo de nós. Até que chegasse o tempo do fim. Quando você vê Micael, um dos primeiros príncipes. Um dos primeiros príncipes, mostrando que haveria o quê? Que tinha outros. E voltando aqui, ó. Em Apocalipse 19. Viu que foi dada autoridade. Foi dada autoridade ao tio para resgatar o sobrinho. Aí quando você pega aqui Apocalipse 19, voltando aqui, que ele não usou de direito. Para nós compreender o que, irmão? Uma passagem lá de Gênesis. Apocalipse 19, 16, fala assim: o nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa, Rei dos reis e mestre dos mestres. Rei dos reis e mestre dos mestres. E quando nós vamos lá em Timóteo, o irmão ele trouxe, quarta-feira,
lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo qual, irmãos? Capítulo 2. Ah, não, é 1 Timóteo. É primeiro? É o segundo. Não, é o primeiro mesmo. 1:6. 1 Timóteo, capítulo 6. Página 2073. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Viu? E aqui começa. 1 Timóteo 6, 13 fala assim. 13. Vamos pegar aqui no 13. Fala assim: eu te ordeno, diante de algo que dá a vida a todas as coisas, e do Machia, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé, guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição de nosso mestre Yahshua Mashiach, viu? Até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach. E algo que o irmão frisou, que ele deu testemunho até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach. Qual? Aquele que recebeu o nome, as vestes, o manto, o corpo e a missão, que mostrará nos tempos estabelecido o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade e que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu e nem pode ver. A ele honra e poder eterno. E você vê que esse cavaleiro, ele que carrega com ele o que? O nome consigo. Qual nome? O nome de Ial, porque quem habita na luz inacessível é Ial. E você vê que o papai Yahshua, quando você volta lá em Filipenses, abre em Filipenses. Antes de Timóteo. Antes de Tessalonicenses. 2049. Irmã Adriana. Filipenses 2:6. Fala assim, Filipenses 2:6 fala: ele estando na forma de Ial, não usou de seu direito de ser tratado como Ial, mas se despojou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em seu aspecto como um homem. Viu? Ele se despojou, irmão. Por quê? Porque isso, ele já estava mostrando que isso que agradaria Ial. E você vê que ele fala que o maior é o que serve. Porque você vê que Micael vinha servindo desde tempos
antigo. Desde a época de Adão, Micael vem servindo a terra. E Yahshua, ele deixa claro, o maior é o menor, aquele que serve. E quando você pega aqui, papai, ele já deixa claro, fala assim, Filipenses 2,6. Ele, estando na forma de Yahweh, não usou de seu direito de ser tratado como Yahweh, mas se despojou tomando a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, semelhante aos homens, reconhecido em seu aspecto como um homem, o seu aspecto como um homem. E quando você vê Yahshua Micael, ele o que? Recebe o corpo. Ele recebe o corpo. E aonde que está isso? Quando você pega Apocalipse 19, pega aí. Apocalipse. E o papai Yahshua, ele quis ser reconhecido como um homem. Assim também é Micael. Ele queria ser o quê? Ele queria honrar seu pai. Por isso que ele leva o manto embebido de sangue, para que todos lembrem-se do que ele fez por nós. Quando você pega aqui Apocalipse 19:11, fala assim, vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Quem que é esse montador? Irmão Fábio Júnior. Isso, Yahshua Micael. E fala assim, se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e combate com justiça. Viu? E vi o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. O céu aberto, o céu aberto. E é algo que o irmão, ele traz no Espírito, e depois a palavra vem o quê? Confirmando o que ele fala. Quando você abre lá em Apocalipse 11, aqui é o que? Apocalipse 19:11, você abre em Apocalipse 11:19. Viu como que a palavra está toda codificada? E você vê que 11:19 é relatado justamente no final do que? Da última trombeta ser tocada, a sétima. E quem toca a sétima trombeta, irmão Euler? Não. Yahshua Micael. E quando você pega aqui, ó, Apocalipse 11. Porque se completou, irmão. Aqui completou. E nós vemos isso aqui, ó. Quando você pega Apocalipse 11:14, fala assim, o segundo ai passou. Eis que chega rapidamente o terceiro ai. E o sétimo anjo tocou. E houve então forte voz no céu, clamando. A realeza do mundo passou agora para nosso mestre e o seu ungido. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que estão sentados em seus tronos diante de Iau prostraram-se e adoraram a Iau. Viu? E adoraram a Iau. Adoraram a Iau. E quando eles adoram a Iau, quando eles estão se prostrando,
perante aquele que carrega o manto embebido de sangue. Mas aquela adoração é para Iau, que habita o quê? Na luz inacessível. E você vê lá em Filipenses que por ele ter despojado, Iau que sobre exaltou, porque se despojou, não usou de ser o que? Ser reconhecido como Iau, se despojou. E quando você vê esse aqui que toca a sétima trombeta, irmão Wilson, esse aqui é Yalcha Micaial, mas ele segue o mesmo padrão que seu pai, a mesma instrução. Ele segue as instruções de seu pai, porque seu pai despojou. E assim é ele lá em cima. E aqui você pega aqui, ó, no 17 fala assim: nós te damos graça, ó Mestre Ial Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações tinham enfurecido, mas a tua ira chegou. Como também o tempo de julgar os mortos e dar recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra, mostrando que esse é o momento que se completa o número dos 144 mil. E aqui no 19 fala assim: e o templo de Ial, que está no céu, se abriu, viu? O céu se abriu e apareceu o quê? Um cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Aí fala assim: o templo de Ial, que está no céu, se abriu. Porque o cavaleiro vai vir quando se completar o número dos 144 mil. Você vê que aqui segue o mesmo padrão, conforme Apocalipse 19, 11, aqui também Apocalipse 11, 19 fala: e o templo de Ial, que está no céu, se abriu, e apareceu no templo a arca da sua aliança. E houve relâmpago, voz e trovões, terremotos e um grande tempestade de granizo. Viu? Mostrando que é aquele cavaleiro que carrega o quê? Carrega o manto embebido de sangue. É um manto embebido de sangue. E lá em Eclesiastes 9 fala que nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. Essa já era uma instrução de papai. E quando você volta lá em Filipenses, vamos voltar lá em Filipenses, irmão. E ele carrega o nome. Porque é ele que faz toda criatura adorar a Iau. Toda criatura adorar a Iau. Aí fala assim, ó, Filipenses 2,6. Ele, estando na forma de Iau, não usou de seu direito de ser tratado como Iau, mas se despojou, tomando a forma de servo, trabalhando a terra,
trabalhando a terra, continuando trabalhando, continuando a trabalhar. No que? No ano que o irmão trouxe ontem. Ele pediu um ano, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Aí fala assim: abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, Yahweh soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre no céu e sobre a terra, e que toda língua proclame que o Mestre é o Machia, que é Yahshua, para a glória de Yahweh Pai. E aqui você vê que remete quem? Ao papai Yahshua, que foi elevado e recebeu o nome do que? O nome de Yahweh. E ele transferiu o seu manto e o seu nome, para que todos o quê? Todos os joelhos se dobrassem. Você pega aqui, ó. Quando você volta aqui, ó. Filipenses 2, 9. 2:9. Por isso Yahweh soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo o nome. Qual nome? Yahweh. A fim de que o nome de Yahshua todo o joelho se dobre no céu, nos céus e sobre a terra, e toda língua proclame que o Mestre é Yahshua o Machia, para a glória de Yahweh Pai, para a glória daquele que se tornou Yahweh Pai, Yahweh forte. E aqui fala que toda língua proclame que o Mestre é Yahshua o Machia. E quando você vê hoje, irmão, sobre o nome que ele carrega, hoje você compreende essa passagem aqui de Gênesis. Gênesis Deixa eu olhar aqui, irmãos. Para você ver que o céu foi o céu do tempo foi aberto e apareceu o quê? Apareceu a Arca da Aliança. E você vê que o irmão ele estava trazendo através do Espírito e a palavra se confirmando. É para que não haja o quê? Não haja dúvida, irmão. Quando você pega lá em José, 93, Abasta, 44. Abasta de José. não, o sonho de José. Gênesis 37. Página 83. Porque a Arca da Aliança representa quem? Representa Yahweh. Representa Yahweh. E quando você pega aqui Gênesis 37, 5. Gênesis 37, 5. E José nunca poderia ser referido como Yahshua que se tornou Yahweh forte e valente, porque, irmão Leandro, poderia? Porque aqui o rei está... Não, porque José, ele tinha irmãos. E Yahshua que se tornou Yahweh forte e valente, ele era o quê? Unigênito. Ele era único.
Ele era único. E quando você pega aqui em Gênesis 37, 5, fala assim: ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhe disse: ouve o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixe nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como mestre? Viu? Queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como mestre? Fazendo um link com aquela passagem de Salmos. Deixa aí aberto, irmão. Salmo 2. Salmo 2. Página 864. Viu? Por quê? Porque na mesma hora eles tiveram o quê? Tiveram a revelação do que aquele sonho estava o quê? Relatando. E eles não aceitaram, porque eles sabiam que Micael era ungido, foi ungido. E eles não aceitavam. E José representa quem? Representa quem, irmão Euter? José representa quem, se não representa papai Yaucha? Micael, representa Micael. E quando você pega aqui, ó, Salmos 2, irmão, cadê o irmão André? Veio hoje não, né? Eu ia pedir para ler na Almeida. Aqui em Salmos 2, 1, fala assim: porque as nações se amontinam e os povos planejam em vão, os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam Ial e seu ungido. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. Viu? Não queria ser dominado, instruído. E quando você vê Shaul Paulo, nós tínhamos citado no outro sábado, nós não leu, você vê que Shaul Paulo ele fala que ele se alegrava em ser prisioneiro de Yahshua o Mashiach. Vão estar vendo isso, irmão? Porque sabia que esses aqui não queriam ser o quê? Dominado. Sabia que seria arrancado para ele ser o quê? Enxertado. Mas para ser enxertado, teria que estar debaixo do quê? Da autoridade. Tinha que ser submissa à autoridade que foi estabelecida por Yahweh. Tá onde essa passagem, irmão? Filipenses o quê? Hoje nós vamos ler ela. Filipenses 1. Não vou pegar Efésios 3:1. Viu que os primogênitos, eles o quê? Não estavam querendo ser o quê? Instruído por aquele que foi colocado para instruir todo o povo. 2042. Isso aqui, irmão, isso aqui é para mostrar Shaul Paulo compreendendo as coisas que ia ser
tirado para que ele fosse o quê? Enxertado. Fala assim, ó. 3:1. Fala assim: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro do ungido. Viu? O prisioneiro do ungido. Por amor de vós, os gentios, certamente sabeis da dispersão da graça de algo que me foi dada a vosso respeito. Por revelação me foi dado a conhecer o segredo, como atrás vos expus sumariamente. Viu? Que a ele foi dado conhecer os segredos, e ele fala que ele é o quê? O prisioneiro do ungido. Porque quando você pega lá em Salmos 2, aqueles príncipes, por quê? Porque quando Gabriel ele se apresenta para Daniel, ele fala o quê? Ele fala assim: o único que vem ao meu auxílio é Micael, um dos primeiros príncipes. E aqui em Salmos 2 fala assim: porque as nações se amontinam e os povos planejam em vão. Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam Ial e seu ungido. E eles falam: rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas, porque eles não queriam ser dominados por Ial. Não queria ser dominado por Ial, instruído por Ialcha Micael. E quando você volta lá em Gênesis 37, José ele conta o sonho. Ele conta o sonho que ele teve, ele conta para os seus irmãos. Em Gênesis 37 fala assim: ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele disse: ouve o sonho que eu tive. Todo humilde, né? Querendo compartilhar com os irmãos. E ele já estava se expressando, não estava querendo ser o que? Favorito. Estava querendo compartilhar na inocência, né, irmãos? Mas você vê que os irmãos já o odiaram e depois o odiou ainda mais. Aí fala assim: ouve o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixe nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Viu? Diante do meu feixe, diante da colheita, se prostraram. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como mestre? Viu? Mostrando que aqueles lá de cima não queriam que aceitar ser instruído pela autoridade que foi estabelecida por Ial. E antes de nós
continuar aqui, vamos lá em Romanos. Romanos 13. Depois de Atos. Página 1987. Romanos 13, 1. Romanos 13, 1 fala assim: cada um, achou, irmãos? Cada um submeta à autoridade. Aqui está as autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Ial, e as que existem foram estabelecidas por Ial, de modo que aquele que se revoltar contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Ial, e os que se opõem atrairão sobre si a condenação. Os que governam incutem demonstra medo. Incutem medo. Não. Aqueles que temem a autoridade. Aí fala assim, os que governam incutem medo quando se praticam o mal. Viu? Eles, como se diz assim, eles demonstram irados às autoridades estabelecidas por Ial, por aqueles que praticam o mal. E aqueles que praticam o mal têm medo da autoridade. E não querem o quê? Não querem ser submissos a ela. E aqui, Romanos 12, 13, 2 fala assim. Vamos pegar no 3. Romanos 13, 3 fala assim: os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Queres então ter medo da autoridade? Pratica o bem e dela receberá elogios, pois ela é instrumento de Ial para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque não é à toa que ela traz a espada. Viu? E ele é chamado como o quê? Como a espada de Ial. A palavra de Ial. Aquele que foi estabelecido como o quê? Autoridade, comandante e rei sobre os povos. E aqui fala: fala aqui no 5, por isso é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. E também por isso que pagais impostos, pois os que governam não são servidores de Ial, que se desinculpem com o zelo do seu ofício. Dai a cada um que lhe é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devido, e reverência a quem é devido, a honra a quem é devido. E você vê que ele foi o quê? Quando você pega Zacarias 11. Aqui, ó, abre lá em Zacarias 11. Pagai o imposto, pagai o quê? Pagai o salário
pagai o salário. Romanos 13, 6. Porque aqui está remetendo para as coisas da terra e também para as coisas do céu. Se você reconhece que aquele foi colocado como autoridade, então pague a ele conforme a ordenância de algo. Não é tomar para si. Quando você pega lá em Zacarias, o que? Zacarias 11. 1678. Deixa eu ver aqui. Zacarias 11, versículo 12. Aqui, ó, Zacarias 11, 12. Aí fala. Esse aqui é o que? É o pastor. Aí fala, e eu lhe disse, se isto é bom aos vossos olhos, dai-me o meu salário. Se não, deixai. E eles pesaram o meu salário, 30 ciclos de prata. E quando você volta lá em Romanos 13, aqui com certeza em outra tradução tá salário, mas aqui fala imposto. Romanos 3,6 fala assim, e também por isso que pagais imposto, pois o que governam são servidores de Ial, que se desincumbem com zelo do seu ofício, dai a cada um que lhe é devido. E você vê que aquele que foi estabelecido como autoridade de Ial, foi dado a ele o que? 30 moeda, 30 ciclos de moeda, representando o que? Representando o preço que valia a mulher, a igreja, mostrando aqui que dá aquele que é devido, aquilo que é merecido. Igual hoje você vê o que? Vê o mensageiro de Sardes querendo reter para ele. E aqui fala, em Romanos 13, 2. Romanos 13, 2 fala assim. Porque a palavra, irmão, está toda codificada. Isso aqui é para nos lembrar. Romanos 13, 2 fala assim, de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Ial. E os que se opõem atrairão sobre si a condenação. E quando você volta lá em Salmo, Salmos 2, fala assim, Salmos 2, 2, fala, os reis da terra se insurgem e unidos, os príncipes enfrentam Ial e seu ungido, rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. Viu? Sacudamos de nós sua algema, porque não queremos aceitar essa autoridade que foi estabelecida por Ial. E quando você volta lá em Gênesis,
porque tudo se repete, nada é novo. Gênesis 37. Porque teve aqueles opositores que não aceitaram, não foram submissos à autoridade estabelecida por Yahweh. E a palavra fala, não é à toa que ele carrega consigo que a espada, para ferir aqueles que se levantar contra a ordem estabelecida por Yahweh. E quando você pega aqui Gênesis 37, José, que representa Micaial, pode? José que representa Micaial, por que ele representa Micaial, irmão Eude? Além de ele ter irmãos, ele ajuda no celeiro. Né? Exatamente. Além de José ter irmãos, ele ajuda no celeiro, assim como Micaial, no final dos tempos. E você vê aqui que José, que representa Micaial, ele fala assim, ora, José teve um sonho. Vamos voltar aqui do 5. Gênesis 37, 5. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o odiaram. Mais ainda, ele disse, ouve o sonho que eu tive, ouve a voz do Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha como que ele começa, ouve o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou, viu? Levantar-se-á Micaial junto com os filhos do teu povo, levando o seu feixe, levando o seu feixe. E fala assim, ouve o sonho que eu tive. Apareceu-me que estavam atando feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe responderam, queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como mestre? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos, de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho que contou a seus irmãos. Ele disse, tive ainda outro sonho, pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos, mas seu pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. E aqui ele fala que o sol, a lua e as estrelas, o que? Se prostravam diante de José. E quando hoje nós vemos a representação do sol, qual que é a representação do sol, irmão Rodrigo? Exatamente. E quando você pega aqui a representação da lua, exatamente, aqui fala sobre as 11 estrelas. E quando fala 11 estrelas, mostrando o que? Mostrando aqueles primogênitos, tanto os 144 mil e também as
estrela, que representa, porque aqui você pega, que é 11. Quando você pega José, ele era uma das estrelas. E você vê que não é citado, fala 11, não fala 12, fala 11 estrelas. Com ele 11, não, com ele 12. Com ele 12, por quê? Porque Jacó teve quantos filhos? 12. E aqui você vê que as 11 estrelas, representando os primogênitos de Papai Yahweh, estavam o quê? Se prostrando diante dos pés, mostrando que aqueles que foram colocados como primogênitos iam se prostrar perante o pé. Porque você pega aqui, quando fala 11 e tirando José, mostrando o quê? Mostrando que ele, aquilo que nós leu em Apocalipse 19, quando nós pegamos Apocalipse 19, ele recebeu o quê? O que está sobre a coxa dele? Escrito: Rei dos reis, mestre dos mestres. E aqui fala que o sol, a lua e as estrelas se prostravam, mostrando que José ia carregar com ele o nome Rei dos reis, mestre dos mestres, o qual só ele sabe, devido que ele o que não usurpou ser chamado de Iau, mesmo tendo que, mesmo tendo a plenitude, toda a unção. E você vê que o sol, a lua e as estrelas se prostram, porque acima do sol, da lua e das estrelas está o que? Iau, o nome de Iau. E você vê aqui que o sol, a lua e as estrelas se prostrou aos pés, mas se prostrou para adorar ele? Não, para adorar Iau. Para adorar Iau. Porque tudo se repete, assim como Papai Yahweh, quando você volta lá em Filipenses, mostrando o nome que ninguém conhece, exceto ele. Os irmãos entenderam, irmãos? Oi. É tipo se prostrando no momento que ele está recebendo a herança, tipo assim, tipo falando assim, você merece. Não, Não não é é assim? não. Por quê? Não? Porque quando você pega, ele representa o quê? A arca da aliança. Ele representa a arca da aliança. Ele representa Iau. Entendi. Se você quer ver Iau, você vê Yahshua. Por quê? Porque ele é a imagem de Iau invisível. E você viu que o céu foi aberto e apareceu o quê? A arca da aliança. E a arca da aliança representa quem? Iau. Até a arca da aliança representa Iau. E a arca é quem? Yahshua. Yahshua representa Iau. E até o sol, a lua e as estrelas se prostram. E você vê que José, que é a representação de Micael, se é a representação de Micael, então ele representava a lua e também o sol, porque Micael recebeu o nome, as vestes, o manto, o nome e a missão. Recebeu o quê? O nome de Papai Yahweh, se tornou o sol da justiça. E você vê que o sol, a lua e as estrelas se prostram. Pode falar. Aqui, o braço foi revelado. Isso. O véu rasgado para revelar a arca. Exatamente, mano. Exatamente. A arca, hoje nós entendemos por que o véu foi rasgado, para que todos contemplem. Contemplam o quê? A arca da aliança. Por isso que fala aqui, ó, quando você pega aqui, ó,
Filipenses 2, 6. Por isso que Yahshua Micaial, por isso que Micaial conservou o nome, as vestes, o manto e o corpo de papai. Ele conservou porque ele queria se apresentar na forma de papai, para que todos lembrassem da aliança. Entende? Filipenses 2,6. Fala assim: ele estando na forma de Yahweh, lá em cima, não usou de seu direito de ser tratado como Yahweh. Veio trabalhar a terra, veio se entregar no madeiro. Assim também é Micaial. Micaial se tornou o quê? Yahshua Micaial. Ele se tornou a arca da aliança, mas mesmo assim ele não o que usou de seu direito de ser tratado como Yahweh, de ser tratado como como se diz, como Yahweh, ser tratado como Yahweh. Ele veio à terra, se despojou de tudo e veio à terra para mostrar que também fazeria o que? O sacrifício. Ia vir como que? Um homem. E quando você pega aqui, ó, Filipenses 2,6, fala assim: ele estando na forma de Yahweh, não usou de seu direito de ser tratado como Yahweh, mas se despojou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em seu aspecto como homem. E aqui está remetendo àquilo que Yahshua Micaial, ele toma a forma de papai, que veio como homem. E o corpo de papai Yahshua representa o quê? A arca da aliança. E aqui fala que ele não usou de seu direito de ser tratado como Yahweh. Ele também se prostra perante Yahweh. Ele também se prostra perante Yahweh. Porque quando você pega José, ele fala que o sol, a lua e as estrelas se prostravam. E você vê, se prostrava porque ele representava o que? A arca da aliança, representava Yahweh. E ele se prostrava perante Yahweh. Ele não usava daquilo como direito para ser tratado como Yahweh. Pelo contrário, vai descer no milênio e trabalhar o que? A terra durante o milênio. E aqui você vê, irmão. Vamos ler de novo? Porque tudo se repete, nada é novo. Hoje você entende essa parte. Porque o sol, a lua e as estrelas se prostrou perante José, porque ele carregava o nome, ninguém sabia, exceto ele, porque o nome de Yahweh está acima do nome do sol, da lua e das estrelas. E ele carrega esse nome, ele carrega, ele quer que toda a humanidade reconheça Yahweh forte e valente, e ele carrega consigo. Mas ele não usa, por isso que fala, ninguém conhece o nome, exceto ele. Entende? Ele prefere ser visto como o que? Ser chamado de Yahshua Micaial. Ele não usa de direito de ser chamado de Yahweh, mas ele presta reverência a Yahweh, ensina a todos a adorar somente Yahweh.
Cristo não se envergonha de ser chamado também como irmão, né? Exatamente. Ele Não se se faz envergonhe. igual ao homem. Igual papai. Ele fala, o menor seja servo. Serve o menor. O maior serve o menor. O maior serve o menor. E hoje, quando nós vemos isso tudo, irmão, é tudo uma instrução. É tudo uma instrução de papai para os seus filhos. Entende? É tudo. Hoje nós entendemos por que o sol, a lua e as estrelas se prostraram perante José. Porque ele carregava o nome. Mas ele não usurpou, se despojou e tomou que a forma de servo. Porque papai Yaucha sempre serviu. Você via que vinha a coluna de fogo e a nuvem. A nuvem representa quem? Irmão Elbert. Isso. E a coluna de fogo? Irmão Lucas. Exatamente. Você vê que papai Yaucha trabalhando desde a antiguidade, sempre servindo. E hoje, quando você pega essa palavra aqui em Filipenses 2:1, 2:6, fala assim, ele está na forma de Yahweh, porque é a imagem de Yahweh vivo. Não usou de seu direito de ser tratado como Yahweh. Viu? Não usou de seu direito de ser tratado como Yahweh. Ele se prostra. Viu? Que a lua, o sol, a lua e as estrelas se prostram. De ser tratado como Ial, mas se despojou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem. E hoje, quando nós lemos essa palavra, é maravilhoso porque o papai ele trazendo sempre através do Espírito, falando sobre a arca da aliança. E trazendo, e nós vemos o que? Que o céu do tempo foi aberto e apareceu o que? A arca da aliança. A arca da aliança. Apareceu aquele, que é Yaucha, Micaial. Mas quando se completar o número e for feito o que? Feito justiça para os santos do Altíssimo. E quando você pega aqui, Salmos 89, Página 957. tudo no tempo do Pai, né, irmãos? O Pai, ele vai nos dando gradativamente. Salmos 89, 27. Por quê, irmão? Porque Yaucha, Micaial, ele herdou tudo. Tudo. Você vê que Yaucha, ele era o que? A imagem de Yahweh, que era invisível. Ele herdou o Espírito, a plenitude, o nome, tudo. Mas por pouco tempo, até que veio o que? Os inimigos pisotearam o que? O teu santuário. E quando você pega aqui em Salmos 89,
fala assim, Salmos 89, 27, fala, ele me invocará, tu és meu Pai, meu Iau, meu rochedo salvador, e eu tornarei meu primogênito, o Altíssimo, sobre os reis da terra, viu? Os reis da terra, rei dos reis, mestre dos mestres, e aqui fala, e eu tornarei meu primogênito, vai o que? Tornarei, vai voltar a ser, porque estava exercendo esse ofício por pouco tempo. Aí fala, eu tornarei meu primogênito Altíssimo sobre os reis da terra. E quando você pega lá em Salmos 2, viu? Tornarei o Altíssimo sobre o rei, os reis da terra. Dois, 10. Tornarei o Altíssimo sobre os reis da terra. Sobre os reis da terra. Porque, irmão, nada debaixo do sol é novo. Tudo se repete. Tudo se repete. Salmos 2,10 fala assim, e agora, reis, sede prudentes, deixai-vos corrigir o juiz da terra. Servi a Iau com temor. Por que servir a Iau com temor? Servir aquele que foi estabelecido como autoridade, com temor. Beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho, e no instante sua cólera inflama. Feliz aquele que nele se abriga. Feliz aquele que nele se abriga. Aí você vai lá em Salmos 91. Fala aqui, ó, Salmos 91 fala, quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra de Iau, dizendo, a Iau, meu abrigo, minha fortaleza, meu Iau, em quem confio, Aqui mostrando aquele que foi estabelecido como o Altíssimo dos Reis. E hoje nós estamos o quê? Refugiando debaixo da sua asa, debaixo da sua proteção. Debaixo da sua proteção. E todos aqueles que confiam no Altíssimo não serão o quê? Envergonhados. E uma coisa que a irmã Diene, ela me falou, que é tremendo, confirmando, irmão, sempre o que o papai traz. Eu queria estar lendo, para os irmãos verem lá em Apocalipse 8, sobre a trombeta. Viu que quando a sétima trombeta tocar, vai acontecer o quê? Vai abrir o céu do templo e vai aparecer o quê? A Arca da Aliança. A Arca da
a aliança. É no momento em que ele o quê? Se apresenta como papai Yahshua Micael. E aqui, ó, quando você pega aqui, ó, fala assim, os 7 anjos munidos, Apocalipse 8, 6. Só para os irmãos verem a grandeza que o papai sempre confirma. O espírito de Yahweh compartilhado com seus filhos. Aqui Apocalipse 8, 6 fala assim, os 7 anjos munidos com as 7 trombetas se prepararam então para tocar. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue. 1/3 parte da terra se queimou. 1/3 das árvores se queimou e toda a vegetação verde se queimou. E tocou o segundo anjo. Ao como uma grande montanha incandescente, foi lançada no mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Pereceu 1/3 das criaturas que viviam no mar, e 1/3 dos navios foi destruído. E o terceiro anjo tocou, caiu do céu, esse aqui, ó, no 10. E o terceiro anjo tocou, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as frontes. O nome da estrela é absinto. A 1/3 parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. E aqui quando você pega aqui essa terceira trombeta, é quem? Irmão Leandro. Representa quem? Terceira? Não, terceira trombeta. Não. E aqui nós já fez o link porque fala da estrela. Qual dos filhos de Yahshua aqui? Oi? Não. Aí nós vamos lá com quem faz um link. Lá em Daniel. Aqui Apocalipse 8, Daniel. Apocalipse 8, 10. Daniel. Daniel. Por que Daniel? Porque quando você pega aqui Apocalipse 8, 10, fala assim, caiu do céu uma grande estrela. E quem que é essa grande estrela, irmã Rejane? Isso, Micael. E aqui fala, Apocalipse 8, 10 fala, caiu do céu uma grande estrela. Nós fazemos um link aqui com Daniel 12. Mas quando você pega Daniel 8, 10, igual Apocalipse 8, 10, faz um link direto. Abre aí, Daniel 8, 10. Página 1570. Daniel 8, 10. Daniel 8, 10 faz um link direto. Aí fala assim, ó. Daniel 8, 10 fala. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército. Viu? E das estrelas e calcando aos pés. E chegou até se exaltar contra o príncipe do exército. Abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade. Quem? A grande estrela. E aqui você vê que refere-se a Daniel, tocou, porque refere-se também ao candelabro. Quando você pega a primeira arte, representa quem? Raial. E como que chama a primeira arte? Sabedoria. 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 E a palavra lá em Apocalipse 18 fala que quando Raial descer, toda a terra vai ficar o quê? Iluminada. Iluminada
Bom, tá vendo? Viu? Ficou iluminada por conta do quê? Por conta da sabedoria. Por conta da sabedoria. Apocalipse 18. Fala assim, deixa aberto aí, irmão. Apocalipse 8 também. Fala assim, depois disso vi outro anjo descendo do céu e tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com sua glória. Viu? Ficou iluminada com a sua glória, com sua sabedoria. Aí quando você pega a segunda arte, como é chamada a segunda arte? Isso. E qual espírito representa a segunda arte? Inteligência. Isso, inteligência. E quando você pega a terceira, representa quem? Daniel. E como é chamada? Conselho. Conselho. E você lembra que Daniel era o quê? Conselheiro do rei. E quando você pega lá em Daniel, abre aí em Daniel, irmãos. A irmã trouxe. Por quê? Porque o mensageiro ele traz depois, é revelado na palavra. Daniel. Não pensa. Daniel qual, irmã? 5? Você tinha falado 8, né? Mas já lemos. Isso. Agora Daniel 5. Daniel 5, 29. Vamos começar aqui no 13. Vamos começar aqui do 13. Daniel 5, 13. Vamos pegar aqui, depois nós vai lá em cima. E fala assim, assim foi Daniel introduzido à presença do rei. E disse o rei a Daniel, és tu, Daniel? És tu, Daniel, um dos exilados de Ialdá, que o rei, meu pai, trouxe de Ialdá? Viu? Nós sabemos que Daniel, ele é um dos primogênitos, um dos primeiros príncipes. Quando você pega aqui, você vê que ele também foi o que? Exilado, ele também veio para essa terra. E quando você sobe aqui, irmão, em Daniel 5, 29, fala assim, então Beltesazar ordenou que revestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem ao pescoço uma corrente de ouro e proclamassem que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do seu reino. Viu? Confirmando que o papai está nos trazendo desde lá de trás. Viu? Foi confirmado como o terceiro. E aqui fala, vamos ler de novo? Daniel 29. Então, Beltesazar ordenou que revestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse ao pescoço uma corrente de ouro e proclamasse que ele ocuparia o terceiro lugar no governo do seu reino. Aí você pega a terceira arte do candelabro, que representa quem? Daniel, conselheiro, o conselheiro. E aí, irmãos, isso é para você ver que isso aí não é do homem, isso aí é do Pai. É de papai revelando lá da luz inacessível. Ele fala, invoque meu nome e eu anunciarei coisas o quê? Inacessíveis. Inacessível. Nós falamos do Espírito e o papai revela na palavra. Revela na palavra, irmão. A irmã, ela me falou só uma parte. Ela não tinha me mostrado, falou Daniel 5. E aqui quando você lê,
para confirmar o que o papai está trazendo sobre Daniel, que ele vai ocupar o terceiro, vai representar a arte do candelabro, a terceira arte do candelabro. Viu que tremendo? E você pega lá sobre a trombeta. Vamos abrir lá de novo na trombeta. E isso é o que? Para concentrar o espírito de Yah. Por quê? Yah habita em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele habita em nós. Então as pedrinhas têm que estar o quê? Tem que estar bem organizadas para formar o templo de Yah. Para Yah poder agir, poder instruir o seu povo. Porque ele age na igreja dele que é vivo, que somos nós. Por isso que nós pega lá a medida da nova cidade santa. Tem o que? 144, a medida da altura. E quando você pega aqui em Apocalipse 8, o irmão ele trouxe sobre as ilhas, o que representa as ilhas. As ilhas representam aqueles que foram criados o quê? Nas ilhas, ao redor do mar vítrio. E você vê aqui, ó, em Apocalipse 8:8, fala assim: o segundo anjo tocou, algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Pereceu um terço das criaturas que viviam no mar, e um terço dos navios foi destruído. E quando nós lembramos de navios, representa o que? Representa a arca. Ó, a arca mesmo, a arca de Noé. Quando você pega os navios, né, irmão? E uma parte dos navios que estava sob o domínio, o cuidado de Micael, foram o quê? Após outro. Porque para ter contato com aquelas criaturas, era necessário haver o quê? Um certo cuidado. Era necessário haver um certo cuidado. Por isso que o Papai Yaush, ele fala, não se alimenta do que? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando você pega a arca de Noé, aquilo lá era uma proteção para abrigar quem? Os seus filhos e os animais. E aqui você vê em Apocalipse 8:8, fala assim: o segundo anjo tocou, algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Pereceu um terço das criaturas que viviam no mar. E um terço dos navios foi destruído, porque o navio representa, para entrar dentro do mar, era necessário o quê? A proteção. A proteção que foi construída por Papai Yaush e por Micael. Mas esses não aceitaram a proteção, foram destruídos. É igual quando você pega a muralha. A muralha representa quem? Representa os filhinhos de Papai Yaush. E essa muralha, ela é para quê? Para proteger os filhinhos do papai. A mesma coisa, esse navio, quando você pega, era para ter contato com essas criaturas que habitavam no mar. Mas você vê que ambos o que? Se uniram e foram lançados o que? No abismo. No abismo. E aqui você vê. E algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Em sangue.
Isso aqui nós vamos meditar. Eu queria pegar só aqui Apocalipse 8:10, mas eu lendo aqui sobre o navio, e o papai trouxe sobre o mar e também sobre as ilhas. E se tem mar e ilha, também fala sobre os navios, viu? E fala aqui sobre os navios, e você vê que Paulo, ele é mencionado como que as ilhas de Tarsis. E ele estava o quê? No navio. E ele falou, se alguém pular do barco, não vou poder o quê? Te salvar, proteger, porque o barco era o quê? A proteção. Era a proteção, representando o quê? Representando esse navio, que foi a proteção que foi criada para o quê? Não se alimentar daqueles que habitavam no mar, as serpentes. As serpentes que habitavam no mar. Para ter contato com elas, era necessário o quê? A proteção. E muitos desprezaram. E nisso foi o quê? Destruído. Aí fala. E nisso, um terço das criaturas que viviam no mar e um terço dos navios foi destruído. Foi destruído. Um terço. Aí você pega aqueles que seguiram Lúcifer. Quando você pega um terço, seguiram Lúcifer, uma Emanuel e uma seguiu o quê? Micaial. E Alcha Micaial. E aqui fala que um terço foi destruído. Gratidão, irmão. Gratidão. Porque não aceitaram a proteção. E você vê que a arca, ela foi criada para o quê? Proteger os filhos e as criaturas. Mas você vê que uma montanha incandescente foi lançada no mar. E uma terça parte do mar se transformou em sangue. Transformou em morte. Transformou em morte. Nós vamos meditar nessa palavra em nome de Papai Alcha. Vamos dar gratidão, irmão. Essa é a mensagem de hoje. Que os irmãos estejam orando, intercedendo, porque está cada dia chegando mais perto, irmão. E é necessário se reunir para o quê? Concentrar o espírito de Al dentro de nós. A Raquel, ela falou, Jacó, se não gerar dentro de mim, eu vou o quê? Morrer. E é necessário que seja gerado fruto do Espírito dentro de nós, para que não morra, para que não pereça no caminho. E é necessário que está reunido para concentrar o Espírito de Al dentro de nós, para não receber o outro Espírito. E no momento da visitação de Al, naquela hora do invocado bradar, ele, o que? Ele não desagradar de nós, porque se ele vir e não tiver no umbrais da porta a marca do cordeiro, esse não vai ser poupado. Então é necessário nós concentrar o Espírito de Al dentro de nós, irmão. Afastar das más companhias, falar das coisas de Al, para que quando Al ouvir a nossa voz, ele confirmar as obras de nossas mãos. Ele falar que ele tem a marca do cordeiro no umbrais da porta. Aquele guarda os batentes da porta. Toma parte do sofrimento. Entende? Muitos ficam entediados. Mas só que tem que exercer o fruto do Espírito. É prazeroso, irmão, falar das coisas de Al, estar reunido com os irmãos. É triste para aqueles que ficam assim, como se diz, emburrados, não compreendem a mensagem que está sendo traga, entende? Ficam focados em coisas pequenas, igual você vê irmãos perdendo tempo com coisas tão pequenas, querendo
alimentar discórdia. Entende? E nós temos que ficar atentos, não podemos alimentar dessas árvores conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque aquele que fala coisas que não provém de algo é porque está semeando o quê? Semente de Satanás. E nós temos que ficar muito atentos. Nós vemos aí a nossa irmãzinha que está sendo atacada e você vê que nunca foi um dos nossos, esse que o ataca ela. Nunca foi. E muitos vêm para o nosso meio. Mas a palavra fala que é necessário para se manifestar aqueles que são e aqueles que não são. E para aquele momento, se haver um arrependimento na tribulação, eles confessam. Quando a palavra fala confessar os seus pecados uns aos outros, não está falando aqui para nós, está falando para aqueles que ficarem na tribulação. Porque eles vão confessar uns com os outros. Por que você ficou? Se você entende tanto de Micael e daqueles que estavam com ele. Aí eles vão confessar o pecado. Eu fiquei porque eu não estive atento. Eu não pratiquei. Eu não fui leal. Por isso que fala, confessar os seus pecados uns aos outros, para que alcance o quê? A compaixão. Porque não vai ter como eles esconder. Se falam tão bem, se conhecem tão bem, sabem que é eles, por que vocês ficaram? Porque vai haver esse questionamento. Aí eles vão ter que confessar uns para os outros os pecados, entende, irmãos? Vão ter que confessar para achar o que? Achar graça aos olhos de Ial. E ao olhar e falar, realmente se arrependeram. Confessar os pecados, para que todos compreendam que com Ial não se brinca e nem se zomba. Gratidão, papai, irmãos? Vamos então dar grato a Yalcha, grato a Ial? Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Ial te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Ial faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Ial levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. E assim seja.